A transformação das plantas. Como a intervenção humana moldou os vegetais, frutas e grãos modernos. A intervenção humana na modificação de plantas, frutas e grãos ao longo dos séculos é uma história complexa e fascinante, que reflete tanto a habilidade quanto a engenhosidade humana. O processo de domesticação das plantas começou há cerca de 10.000 anos, com o surgimento da agricultura. Desde então, a humanidade tem moldado as espécies vegetais para atender às suas necessidades alimentares, estéticas e econômicas. No entanto, a transformação de plantas selvagens em suas versões domesticadas e cultivadas não foi uma mudança abrupta, mas sim um processo gradual e contínuo que envolveu tanto seleções naturais quanto intervenções ativas. As plantas selvagens eram, na maioria das vezes, mais duras, menores e menos nutritivas do que aquelas que consumimos hoje, e ao longo do tempo, os humanos aprenderam a identificar e selecionar as características desejáveis para garantir uma produção mais abundante e eficiente. O trigo, um dos grãos mais importantes para a humanidade, exemplifica esse processo de transformação. Quando o trigo foi inicialmente domesticado no Crescente Fértil, por volta de 8.000 a.C., ele era uma planta de grãos muito menores e mais frágeis do que o trigo moderno. As variedades selvagens tinham espigas que se quebravam facilmente, liberando os grãos no solo, o que dificultava a colheita. Ao longo dos milênios, os agricultores selecionaram as plantas que produziam espigas mais resistentes, que não se quebravam tão facilmente, facilitando a coleta dos grãos. Além disso, a domesticação do trigo também envolveu uma mudança significativa no tamanho do grão. As variedades modernas de trigo têm grãos maiores e mais nutritivos, o que reflete o esforço contínuo de seleção para melhorar a produtividade e o valor nutricional. Outro exemplo notável da intervenção humana na evolução das plantas é a modificação das frutas. As frutas selvagens eram muito menores e frequentemente menos doces do que aquelas que encontramos hoje nas prateleiras dos supermercados. As maçãs selvagens, por exemplo, eram pequenas, amargas e muito diferentes das variedades suculentas e doces que consumimos agora. Através de séculos de seleção e cruzamento de variedades, os agricultores conseguiram criar frutas maiores, mais doces e com melhores características de conservação. O mesmo processo ocorreu com outras frutas, como bananas e morangos. As bananas, originalmente pequenas e com sementes grandes, foram transformadas em variedades sem sementes, com polpa macia e doce, enquanto os morangos selvagens, que eram pequenos e com sabor ácido, deram origem a variedades maiores e mais doces, como as que são cultivadas comercialmente hoje. Além das frutas e grãos, muitos legumes também passaram por modificações significativas devido à intervenção humana. O brócolis, a couve-flor e o repolho são exemplos de plantas que, apesar de suas diferenças visíveis, descendem da mesma planta selvagem, conhecida como Brassica oleracea. Através de técnicas de seleção, os agricultores foram capazes de cultivar diferentes variedades com base em características específicas, como o tamanho das flores, as folhas e as cabeças. O brócolis, por exemplo, foi desenvolvido a partir da seleção das plantas que produziam grandes cabeças florais, enquanto a couve-flor foi resultado da seleção das plantas com flores compactas e grandes. Essa transformação de uma única planta selvagem em diversas variedades é um testemunho do poder da seleção humana e da capacidade de criar novos tipos de alimentos a partir de uma fonte comum. A intervenção humana também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de leguminosas, como feijão, soja e lentilha.
As variedades selvagens dessas plantas eram, muitas vezes, menos produtivas e mais difíceis de cultivar. Através da domesticação e da seleção de plantas com maiores rendimentos, resistência a doenças e melhor sabor, os agricultores conseguiram transformar essas leguminosas em culturas essenciais para a alimentação humana. A soja, por exemplo, foi inicialmente cultivada na China, e as variedades modernas da planta são resultado de séculos de seleção e cruzamento para obter sementes maiores e mais nutritivas, que são amplamente utilizadas em uma variedade de produtos alimentícios. Esse processo de modificação das plantas também envolveu inovações tecnológicas que aceleraram a transformação das espécies vegetais. A Revolução Agrícola, que ocorreu no século XVIII e XIX, trouxe novas técnicas de cultivo, como o uso de fertilizantes e o aprimoramento da irrigação, o que permitiu aos agricultores obter maiores colheitas de plantas domesticadas. No século XX, a introdução de técnicas de melhoramento genético, como a hibridação e a engenharia genética, permitiu um controle ainda maior sobre as características das plantas cultivadas, como resistência a pragas, adaptação a diferentes climas e melhor rendimento. A engenharia genética, em particular, abriu novas possibilidades para a modificação das plantas em níveis moleculares, criando variedades de culturas que podem resistir a doenças, tolerar condições climáticas extremas e até mesmo melhorar o valor nutricional dos alimentos. Além disso, a seleção de plantas com características desejáveis também trouxe desafios ambientais e éticos. O foco na produção em larga escala, por exemplo, resultou na perda de diversidade genética em muitas culturas. As variedades de plantas cultivadas hoje são, muitas vezes, menos diversas geneticamente do que as variedades selvagens ou as variedades antigas, o que pode tornar as plantações mais vulneráveis a doenças e mudanças climáticas. O aumento da monocultura, onde grandes áreas de terra são dedicadas a uma única cultura, também levou ao esgotamento do solo e à necessidade de maiores quantidades de pesticidas e fertilizantes. Embora esses avanços tenham permitido uma produção de alimentos mais eficiente, também geraram preocupações sobre a sustentabilidade das práticas agrícolas atuais e a necessidade de encontrar formas de cultivar alimentos de maneira mais responsável e equilibrada. Em suma, a intervenção humana na modificação de plantas, frutas e grãos transformou radicalmente o cenário alimentar mundial. O que antes eram espécies selvagens difíceis de cultivar e com menos valor nutricional, se tornaram culturas abundantes, nutritivas e adaptáveis, que sustentam bilhões de pessoas em todo o mundo. Através da domesticação, seleção e inovação, o ser humano moldou o alimento de maneiras que moldaram nossa história e continuam a moldar nosso futuro. Ao longo dos séculos, a intervenção humana não apenas aprimorou as características das plantas para atender às necessidades alimentares, mas também influenciou as paisagens agrícolas ao redor do mundo, criando novas formas de cultivo e sistemas alimentares. O desenvolvimento de técnicas como a rotação de culturas, o uso de fertilizantes naturais e o aprimoramento da irrigação ajudaram a aumentar a produtividade das plantas e a permitir que as civilizações antigas prosperassem. No entanto, com o tempo, novas práticas agrícolas começaram a modificar ainda mais os vegetais e grãos que conhecemos hoje. No século XIX, com a Revolução Industrial, a agricultura passou por uma transformação significativa. O aumento da demanda por alimentos, impulsionado pela crescente população e pela urbanização, levou à intensificação das práticas agrícolas. O uso de máquinas, como o arado a vapor e a colheitadeira, facilitou o cultivo de grandes áreas de terra.
Isso permitiu que as plantas fossem cultivadas em larga escala, mas também resultou em um número limitado de variedades de plantas sendo cultivadas comercialmente. A biodiversidade agrícola começou a diminuir, e variedades antigas de plantas foram substituídas por tipos mais produtivos, mas com menor resistência a pragas e doenças. Isso tornou as culturas mais vulneráveis e trouxe à tona a necessidade de preservação da diversidade genética e do uso de práticas agrícolas mais sustentáveis. Além disso, a introdução de novos métodos científicos de cultivo no século XX, como a aplicação de fertilizantes químicos e pesticidas sintéticos, teve um impacto profundo nas plantas que cultivamos. Embora essas inovações tenham permitido um aumento significativo na produtividade, também alteraram a composição dos vegetais. A utilização de fertilizantes ajudou as plantas a crescerem mais rapidamente e a produzirem maiores quantidades de frutos e grãos, mas, por outro lado, também diminuiu a quantidade de nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, presentes nos alimentos. Por exemplo, estudos demonstraram que vegetais cultivados com fertilizantes químicos podem ter uma concentração mais baixa de nutrientes, como o cálcio, o ferro e a vitamina C, quando comparados aos cultivados de maneira orgânica. Além disso, a presença de resíduos de pesticidas nos alimentos também se tornou uma preocupação crescente, levando a um aumento do interesse por métodos agrícolas mais naturais e menos prejudiciais ao meio ambiente. O impacto da Revolução Verde, que começou nas décadas de 1940 e 1950, com o desenvolvimento de novas variedades de plantas de alto rendimento, foi outro ponto de inflexão na história da modificação dos vegetais e grãos. A invenção de híbridos de alto rendimento, como variedades de milho e arroz, transformou a produção agrícola em muitas partes do mundo. A Revolução Verde aumentou a produção de alimentos em países em desenvolvimento, ajudando a alimentar populações em crescimento, mas também gerou problemas relacionados ao uso excessivo de insumos químicos, como fertilizantes e pesticidas, que contribuíram para o empobrecimento do solo e para a poluição dos ecossistemas. A modificação genética das plantas, por meio da engenharia genética, também começou a ser explorada na segunda metade do século XX. O desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas, OGM, levou à criação de plantas com características específicas, como resistência a pragas, tolerância ao uso de herbicidas e até mesmo maior valor nutricional. O milho transgênico, por exemplo, foi desenvolvido para resistir a pragas, o que permitiu aos agricultores reduzir o uso de pesticidas. Além disso, variedades geneticamente modificadas de soja e algodão também foram criadas para resistir a herbicidas, facilitando o controle das ervas daninhas nas plantações. Essas modificações tecnológicas aumentaram a produtividade agrícola, mas geraram controvérsias e preocupações quanto à segurança alimentar e aos impactos ambientais. O uso de OGMs em larga escala também trouxe à tona questões sobre a concentração do poder no setor agrícola, uma vez que grandes corporações de biotecnologia passaram a dominar a produção e distribuição de sementes geneticamente modificadas, limitando a diversidade genética e o controle dos agricultores sobre suas colheitas. Além das modificações feitas para aumentar a produtividade e a resistência das plantas, a busca por alimentos mais nutritivos também tem sido um dos focos da intervenção humana. Com o aumento das preocupações com a saúde e a nutrição, cientistas começaram a trabalhar no aprimoramento do valor nutricional de vegetais e grãos. O arroz dourado, uma variedade de arroz geneticamente modificada para conter uma quantidade maior de vitamina A,
é um exemplo de como a engenharia genética tem sido usada para combater deficiências nutricionais em populações vulneráveis. O arroz dourado foi desenvolvido para ajudar a combater a deficiência de vitamina A, que afeta milhões de pessoas em países em desenvolvimento, especialmente crianças e mulheres grávidas. Ao aumentar o conteúdo de vitamina A no arroz, espera-se reduzir a incidência de cegueira e outras doenças relacionadas à deficiência dessa vitamina. Outros exemplos de modificações para melhorar o valor nutricional incluem o desenvolvimento de batatas e tomates com maior concentração de antioxidantes e o aprimoramento da composição de proteínas em leguminosas, como feijão e soja. Essas modificações não apenas visam melhorar a saúde humana, mas também ajudar na segurança alimentar, especialmente em áreas do mundo onde o acesso a uma dieta equilibrada e variada é limitado. A biofortificação, que é o processo de aumentar os nutrientes de plantas por meio da seleção genética ou do cultivo em solos enriquecidos, está se tornando uma área de crescente interesse e pesquisa, com o objetivo de melhorar a nutrição global sem depender de suplementos externos ou de mudanças nos hábitos alimentares. Entretanto, apesar das melhorias e inovações trazidas pela intervenção humana, os desafios persistem. A agricultura intensiva, a redução da biodiversidade e as questões ambientais continuam sendo preocupações constantes. O esgotamento dos recursos naturais, como água e solo fértil, e as mudanças climáticas, que afetam diretamente a produção de alimentos, exigem uma abordagem mais holística e sustentável para a modificação e o cultivo de plantas. Em resposta a esses desafios, movimentos como a agricultura orgânica e a agricultura regenerativa começaram a ganhar mais atenção, promovendo técnicas de cultivo que respeitam o equilíbrio natural dos ecossistemas e priorizam a saúde do solo e da biodiversidade. Em resumo, a intervenção humana na modificação das plantas e vegetais, desde os primórdios da agricultura até as tecnologias mais avançadas de engenharia genética, tem sido uma força transformadora que moldou nossa alimentação e a paisagem agrícola mundial. Embora essas mudanças tenham permitido a produção em larga escala e a melhoria da nutrição, também geraram questões sobre a sustentabilidade e os impactos ambientais a longo prazo. O futuro da agricultura dependerá de como conseguiremos equilibrar inovação e preservação, criando sistemas alimentares que atendam às nossas necessidades sem comprometer o bem-estar do planeta.